Boa noite! Está no ar mais uma edição do programa Direito da Gente, ao vivo dos estúdios da TV Campos de Minas. Eu sou Leidiane Gouveia e no programa de hoje nós vamos falar sobre os direitos e deveres da pessoa presa. E para isso nós convidamos o doutor Lincoln Lopes Barros Júnior, que é membro da Comissão de Direitos Humanos da 37ª Subseção da OAB de Minas Gerais. Ele é consultor jurídico da APAC masculina e advogado na comarca de São João del Rei. Boa noite, doutor Lincoln. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, é um prazer muito grande recebê-lo para falar sobre esse tema. Certamente, o prazer é meu. Bom, hoje nós vamos falar sobre o direito penal, né? Especificadamente sobre a execução da pena, onde abordaremos os tipos de penas aplicadas no Brasil e sobre como funciona o sistema de cumprimento da pena. Falaremos também sobre a polêmica saída temporária, sobre auxílio-reclusão, progressão de regime e trabalho extramuros. O momento é extremamente oportuno para tal abordagem, devido ao caso da Suzana Richthofen ter sido beneficiada com a saída temporária e esse fato está causando um grande debate nas redes sociais. Você, telespectador, pode participar conosco por meio do WhatsApp no número 9972-1640 ou também pode enviar sua pergunta através do telefone 3372-3720. Doutor Lincoln, por que a pessoa vai presa? Bem, a gente pode primeiro assim, ter uma ideia, né, com relação à questão da prisão, que leva uma pessoa a ser presa é quando ela deixa de cumprir alguma determinação do Estado, deixa de cumprir alguma lei que tenha como punição ou como sanção uma pena, né? Uma pena, no caso de ser presa, uma pena de prisão mesmo. Então, quando a pessoa ela deixa de cumprir alguns limites que o Estado determina, né? Descumpre uma determinação legal de o que não fazer, e isso gera uma sanção de pena, o Estado tem o direito e o dever, né, de pegar essa pessoa e colocá-la sob sua cautela, colocando ela no sistema prisional. Sim, para dar um exemplo para o pessoal de casa, é interessante a gente ver, por exemplo, uma lei que fale sobre o furto, que vem, né, o Código Penal, e determina que a gente não pode subtrair de outra pessoa coisa alheia móvel sem a devida autorização dela. Então, se o indivíduo vai lá e faz isso, que essa norma penal ela determina que não pode ser feito, quando ele pratica essa conduta, ele acaba ficando sobre o poder do Estado e o Estado tem a possibilidade de aplicar aquela sanção. No caso, uma pena de prisão. É uma pena de restrição de liberdade, que a gente chama. Bom, e só é possível uma pessoa ser presa ou existem outras formas de cumprimento de pena? Não, existem outras formas também, né, de cumprimento de pena. O que a gente mais está acostumado a falar e a gente vê mais é o limite, que é a pena de restrição de liberdade, que seria a pena de prisão. Nesse momento, o Estado ele vem, quando ele identifica, né, que aquele indivíduo cometeu determinado delito, determinado crime, ele vem e retira essa pessoa do convívio social, colocando ela nos presídios, né, nos estabelecimentos penais que a gente está cansado de verificar por aí. Só que não é apenas a restritiva de liberdade que existe, ou seja, não é somente a pena de prisão. Existem outras modalidades de sanções aplicadas pelo direito penal também, né? Aí a gente pode dar de exemplo a restritiva de direitos, que tem por finalidade restringir o indivíduo que praticou aquele delito ou aquela contravenção, de restringir ele de alguns direitos. Por exemplo? Um exemplo assim, bem clássico, a gente pode ser determinado a restrição de frequentar bares, casas noturnas, esse tipo de estabelecimento, né? Uhum. Ou então uma limitação de final de semana, a pessoa fica reclusa durante os finais de semana e durante a semana fica em liberdade. Tem as penas de prestação de serviço para a comunidade também, que gera em torno de uma prestação de serviço gratuita pelo apenado, né, pela pessoa que está cumprindo essa modalidade de pena. Uhum. E ela visa prestar esse serviço para uma entidade pública ou uma filantrópica, sem fins lucrativos, normalmente, e esse serviço ele é gratuito. Aí vem de acordo com a sentença do juiz, mas não é só a pena restritiva de liberdade que existe, não. Existem outras modalidades também para punir o indivíduo e coibir essa prática delituosa.
Aqui em São João del Rei, quando uma pessoa é presa, para onde que ela vai? Aqui em São João del Rei existem alguns estabelecimentos penais, né? Eu acredito que o pessoal de casa já escutou praticamente todos os nomes, mas é interessante a gente frisar aqui. Aqui em São João del Rei a gente tem o presídio regional de São João del Rei, que é conhecido como Mambengo. Nós temos também as APACs, que é a APAC masculina e a APAC feminina. E temos também a Casa do Albergado. Então, a gente tem esses estabelecimentos penais que visam manutenção do cumprimento da pena dos indivíduos que são punidos com as penas restritivas de liberdade. E, no caso, quem que determina para qual local que o condenado vá, né? Ele pode escolher, eu quero ir para o presídio, eu quero ir para a APAC? Uhum. Não, aí nesse caso vai depender, né, com relação aos tipos de estabelecimentos penais, a gente vai ter que aprofundar um pouquinho mais nessa seara. Quem faz essa administração da pessoa que já está condenada, porque antes da condenação existe um processo penal. Né? Esse processo penal ele é julgado por um juiz. Uhum. Hoje aqui em São João del Rei nós temos 2 varas criminais. Ele é julgado, essa pessoa ela é julgada. Quando ela é condenada, abre-se o que a gente chama que é o processo de execução da pena. Aí nesse momento tem o juiz da execução da pena. Esse juiz ele vai fazer essa administração do cumprimento da pena. Então ele vai gerir toda essa questão. No caso, a Casa do Albergado ela serve especificadamente para o cumprimento de pena no regime aberto. Acho que é um tema que a gente vai ter que abordar aqui hoje, que é importante. Para o cumprimento de regime aberto. Já o estabelecimento penal, que é o Mambengo, que é o presídio regional, ele já tem os 3 regimes, tanto fechado, quanto semiaberto, quanto aberto, né, em tese. E a APAC, ela já trabalha com os regimes semiaberto e o regime fechado. Então, vai depender de qual regime a pessoa está cumprindo, né? Se for o regime aberto, possivelmente vai para a Casa do Albergado. Se for o regime fechado, ela pode ir tanto para a APAC quanto para o presídio regional. Isso vai ser uma questão de critérios mesmo, que vai ser desenvolvida pelo juiz da execução em parceria com os diretores desses estabelecimentos penais. Então, não cabe ao preso escolher para onde ele quer ir, não? Ele pode solicitar. Agora, se essa solicitação dele vai ser acatada Mas existem imediatamente... critérios objetivos para a concessão? Porque todo mundo sabe que as condições na APAC são muito melhores que no presídio, né? Sim, existem critérios, esses critérios eles não são tão objetivos, não. Esses critérios são mais subjetivos mesmo, vai ter que ver a critério do juiz? Basicamente a critério do juiz. Então, ou seja, a vontade dele, né? Ele tem seus critérios, né? É claro que o juiz da execução ele não faz as coisas, até porque a gente tem a necessidade das decisões serem motivadas, existe um princípio, né, do juiz das decisões motivadas do magistrado. Então, existe um critério, por mais subjetivo que seja, ele acaba atendendo uma justificativa, tem seus motivos, sim, para isso. Comecei a te apertar, né, doutor? Bom, nós vamos agora para um breve intervalo e você de casa pode mandar sua pergunta para nós. O nosso telefone é o 3372-3720 e temos também o celular que recebe mensagens via WhatsApp, que é o 99972-1640. Não saia daí, nós voltamos já já.